gente, estamos iniciando neste momento o primeiro episódio do podcast Sob os Olhos do Arthur, que sou eu, Arthur Demari. Se você gosta de um bate-papo descontraído, já vai ativando as notificações, se inscrevendo no canal e deixando o like nesse vídeo, compartilha para os amigos, porque daí a gente tem um alcance maior. Hoje, sob os olhos do Arthur, estão Oneide Figueiredo, presidente da Federação Nacional de Xadrez para Deficientes Visuais e corredor de rua. Tudo bem, senhor Oneide? Tudo, meu querido, tô bem. Então, eu sou um desportista, né? Sim. Gosto de praticar corrida de rua. Fui o primeiro cego a correr a maratona de Porto Alegre, isso ainda em 84, tá? E depois de lá, muita gente corre na rua aí, cegos, né? E também o outro esporte meu favorito é o xadrez, né? Que eu aprendi lá nos anos 83, 84 também. E tenho incentivado bastante o xadrez no Brasil todo, né? O xadrez esse que o movimento institucional começou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, viu, Arthur? Em 89, a gente criou aqui a Liga Braille de Xadrez com o professor Valdir de Lima aqui no clube, e depois esse movimento foi crescendo o Brasil acima, né? E hoje é a Federação Brasileira de Xadrez para Cegos. Que legal. E nós estamos também sob os olhos do Arthur com Anderson Dilkin, apresentador do programa Ponto e Contraponto na rádio ABC 103.3 FM de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Anderson? Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem, sim. Um grande abraço para todo mundo que está com a gente. O Oneide falou em corrida de rua, já cansei só de ouvir ele falando, viu? Então, não tem nenhuma possibilidade, Oneide, de eu correr a maratona de Porto Alegre. Agora, xadrez, tudo bem. Xadrez a gente pode jogar, não tem problema. Ó. É isso aí. Bom, esse podcast, já que nós estamos iniciando, deixa eu explicar um pouquinho a proposta desse podcast. Nós vamos bater um papo descontraído com pessoas que têm alguma história que traga inspiração. Ou seja, aquela história que você ouve e você pensa, eu posso fazer alguma coisa nesse estilo, né? Por isso, nós estamos aqui com o Oneide, que, como já dito, foi o primeiro corredor de rua cego do Brasil. É isso, Oneide? Isso aí, Arthur. É com um grande prazer também que eu estou aqui, né? Participando com você, né? Nessa nova caminhada, digamos assim, né? Porque eu digo sempre, nesse mundo, gentileza tem que gerar gentileza. E eu até disse para minha esposa, não tem como eu não estar lá com o Arthur hoje. Porque dia 1º de dezembro do ano passado, não sei se você está lembrado, sim, nós fizemos a abertura da final do xadrez aqui em Porto Alegre, né? Claro. E a abertura foi no auditório do Tribunal de Contas do Estado, com a presença do nosso conselheiro-presidente, Alexandre Postal. Foi uma coisa muito linda. O Arthur, você cantou que nem um passarinho, né? O pessoal ficou comentando depois pelo tribunal, sabe? Eu não tive oportunidade de falar com a tua mãe, porque a correria é tanta, né? Mas o pessoal achou o máximo, né? A tua mensagem que você deixou lá, as músicas que você cantou. Então, eu tinha de obrigação, né, também de vir participar com você aqui, de contribuir aquela gentileza feita naquele dia lá, 1º de dezembro, né? Isso aí. E o Anderson Dilkin, que é simplesmente um dos meus ídolos na Radiodifusão Gaúcha. Obrigado. Não é para tanto, mas muito obrigado. Mas eu acho que é importante isso, né? Porque eu na tua idade, eu não tive alguém para me inspirar com deficiência visual, né? Eu tive que tentar da minha forma e tentando, buscando, né? E eu fico muito feliz em representar algo para ti, para tu perceberes desde já que não é a deficiência visual, não é a cegueira que vai te limitar. Exatamente. Bom, eu queria começar essa conversa com você, senhor Oneide. Olha só, eu queria te perguntar, porque a gente sabe,
eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, você não nasceu aqui em Porto Alegre, você nasceu lá na cidade de Pantano Grande, que fica lá mais para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar por que você veio para Porto Alegre e qual a sua história, como começou essa história tua com Porto Alegre, assim. Deve ter corrido, eu vim correndo. Arthur, eu digo que todo ser humano, né, tem a sua história. E nós, deficientes, são as histórias mais pesadas, assim, né? Eu vim para Porto Alegre, e até quando eu faço as minhas palestras eu falo isso, eu vim para Porto Alegre, tudo deu origem por causa de um prego, cara. Bah. Por que por causa do prego? Eu sou de, na verdade, município de Rio Pardo, tá? Hoje Pantano Grande, mas nasci em Rio Pardo. Entendi. Tá? O meu pai, eu sou de família de 11 irmãos, Bah. E a tradição da família do interior, e mais antiga, né? É os filhos trabalhar para ajudar os pais, até para ajudar a criar os menores, né? Então, meus irmãos iam para o trabalho, iam para a escola. E eu tenho deficiência já de nascença, tá? Sempre enxerguei um pouquinho, assim, uns 3%. Hoje eu não estou enxergando quase nada por causa da catarata, tá? E aí, com 14 anos para 15 anos, eu fui trabalhar com meu pai. Eu disse, não, eu quero ir junto trabalhar, eu quero contribuir também. Porque eu já estava pegando consciência, né, da vida. Só que o pai estava lá em cima da construção, pregando os caibros lá, e caiu um prego da mão dele lá no meio da grama. Então, eu achar tijolo lá na pia, na pilha de tijolo, e levar para os guris, eles ficavam me chamando, era coisa fácil. Agora, alcançar o prego que caiu no meio da grama para o pai, eu saía apalpando para lá e para cá, e o pai foi se irritando com aquilo ali. E aí me xingou bastante, que eu não prestava, que eu não servia para nada, que tinha que me tocar para frente. No outro dia eu não fui trabalhar porque eu fiquei muito chateado. E aí eu fui numa vizinha. No outro dia a vizinha, não foi trabalhar hoje? Chamou a atenção, né? Eu digo, não, aí contei a história. E tinha um casal aqui de Porto Alegre, que morava aqui em Porto Alegre, que era lá de fora também, né? E esse casal disse, Neide, eu tenho uma vontade de te levar lá em Porto Alegre, que tem uma curandeira lá, e a gente tem muita fé que ela vai te curar. E aí eles me convidaram, eu disse, eu vou. No outro dia eu vim por causa da curandeira. Então, o prego, que caiu no chão lá, que eu não achei, e a curandeira, porque ia me curar. Aí, isso era numa sexta, no sábado eu fui na curandeira, realmente. A curandeira fez o que tinha que fazer ali do trabalho dela, né? Só que na segunda-feira, o mesmo vizinho foi comigo no lugar onde que os cegos ficavam. Só que eu cheguei ali, a irmã me atendeu e disse, não, mas isso foi em novembro de 79. Ela disse, Neide, não tem como tu ficar agora porque o colégio está encerrando agora as aulas. O pessoal está indo para casa, de férias, coisa e tal. E aí eu não entendi muito bem, mas, né? Ela disse, mas se você voltar em março, a vaga sua tá... E em março eu vim, aí me deparei com a fila lá para entrar para a sala de aula, com uma professora, que sempre foi meu sonho de ter minha professora, porque meus irmãos tinham. A professora linda na minha frente e meus colegas do lado, e ela me ensinando o braille. Bom, aí eu descobri isso, não, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o que eu estava pensando, é outra coisa. Aí, bom, só dali para frente, graças a Deus, como diz uma colega minha lá do Cine, tu caiu em terra fértil, né? Eu disse, exatamente, caí em terra fértil, aí descobri, aí eu comecei, aonde que está o milagre da curandeira? Ela me deu a visão, foi por causa dela também que eu vim para Porto Alegre, e foi por causa dela que eu passei a ter o conhecimento da vida, que cego podia estudar, podia fazer as coisas. Aí me encontrei ali com o meu professor de Educação Física, né? O professor Adolfo, que aí me descobriu que eu tinha um potencial enorme para correr. Enfim, aí a vida só deslanchou de lá para cá. E também, o passarinho também me contou que você se formou em jornalismo na Unicinos. E eu queria te perguntar, que ano foi isso? Como é que tu entrou na universidade? Tinha computador, tinha braille? Como é que foi o teu estudo? Como é que foi o teu curso na Unicinos? Tô no finalzinho, viu? Terminando meu TCC, me formo agora, final do ano, no mais tardar, na metade do ano que vem. Mas, quando eu entrei na Unicinos em 2010, que eu tranquei um pouco, né?
Eu sempre digo, na verdade, que a maioria que eu aprendi no jornalismo foi trabalhando, né? Mas eu tô nessa de estudar desde 2010. Já tinha computador. De 2010 para cá não mudou muito, tá? O que mudou talvez é a questão das redes sociais mais fortalecidas, o celular mudou alguma coisa, mas não mudou tanto assim. O que mudou foi da minha época, e o Oneide mais ainda, né? De primeiro e segundo grau, né? Eu, por exemplo, me alfabetizei em braille, né? Eu usava reglete para escrever, depois usava a máquina de escrever, né? Eu estudei em escola estadual, né? Lá em Dois Irmãos, um pouquíssimo tempo em Novo Hamburgo. E no ensino médio eu fui então para a Fevale. E aí começou a história do computador, porque eu tinha que comprar uma máquina braille e até estava atrás de comprar uma máquina usada, e quando eu fui comprar ela não estava funcionando, e aí daqui a pouco eu pensei, mas se eu comprasse um notebook, teria até facilidade para os professores fazerem as correções das provas e tal. E conversei com eles, e eles então acharam uma boa ideia. Desde então eu uso mais o computador e o celular do que o próprio braille, que se usa pouco, mas acho que é muito necessário, até porque Sim. tem braille no elevador, tem braille na caixinha do remédio, tem braille em vários lugares, né? Mas aí quando eu entrei na faculdade já tinha um computador, né? Já tinha. Hoje é mais fácil ainda, porque tu usa o celular muito mais, né? Tem muito mais funções do que antes, que era só para atender e encerrar a chamada, jogar o joguinho da cobrinha para quem enxerga e mandar SMS, né? Hoje em dia tu faz praticamente tudo no celular. Então, a tecnologia, inclusive, tem ajudado muito a gente, né, Neide? Arthur, Bastante. muito a gente Bastante. que não enxerga, inclusive. Pois é. Olha, deixa eu trazer um dado aqui para nossa conversa. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, 7 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência visual. Eu queria fazer essa pergunta para os dois, daí queria que um respondesse de cada vez. Lá no ponto e contraponto, às vezes eles tentam responder juntos, viu? Mas eu não deixo. Principalmente quando um é de direita e o outro é de esquerda. Daí ferra tudo. Porque daí é muita gente falando ao mesmo tempo e daí não dá pra entender nada. Principalmente no rádio, né? E queria perguntar, pra vocês, onde falta acessibilidade pro cego hoje em dia? Não sei quem responde primeiro. Fala aí, Oneide. Tá mais acostumado com a cidade grande? Bom, então, para completar ali, depois que eu trabalhei 7 anos no tribunal e antes de passar no concurso, tinha um trabalho no Cine, o Anderson, que era uma equipe de deficiente que trabalhava lá dentro do Cine, empregava deficiente. Vocês certamente ouviram falar no senhor Adão Zanandréia, né? Que é uma pessoa que tem uma história muito bonita, assim, do trabalho que ele fez pelo deficiente visual no mercado de trabalho. O deficiente visual não, todos os deficientes, né? E o Adão saía muito comigo, o Arthur, procurando trabalho, tá? E eu sempre tinha uma pessoa que precisava mais do que eu, até porque eu vendia bilhete na rua. Vendia bilhete na rua, tá? E aí, depois que eu passei no concurso no tribunal, o Adão me convidou para ir lá para o Cine. Eu trabalhei 12 anos com emprego para deficientes, tá? Indo nas empresas, vendo as funções, tudo, o que tinha em torno, a questão da acessibilidade, né? Como é que era. E quando eu estava no Cine também me enganjei muito no poder público, com o professor Adilson, hoje presidente da UCERGAS. Sim. Nós trabalhamos muito juntos. Ia em todas as reuniões procurando, falando para as pessoas do poder público. Uma boa pessoa para chamar também no podcast. Que precisava para a acessibilidade, tá? Eu acho que precisa bastante coisa ainda na questão da locomoção da cidade, tá? Sim. E acho que tem muitas coisas feitas desnecessário, tá? Às vezes eu entro aí numa repartição e vejo aqueles caminhos tátil para tudo quanto é lado que tu não entende para que é aquilo. Eu, sinceramente, esta é a minha opinião, tá? Sim. Tá o certo. que uma vez o pessoal queria adaptar com um piso tátil, botar nas paredes em braille, aonde que ficava as salas ali no Tudo Fácil. Não sei se vocês conheceram o Tudo Fácil, da Borges. Era cheio de órgãos públicos atendendo ali dentro. Sim. Eu digo, gente, desnecessário esse gasto, porque os cegos não vão entrar lá e começar a palpar a parede. O que precisa?
é treinar o pessoal da linha de frente ali para atender bem. Chegou uma pessoa que tem um bom atendimento para essa pessoa, onde que o senhor quer ir, essa pessoa vai dar o bracinho e vai levar a pessoa deficiente até o local onde que ela quer ser atendido, tá? Ioneide, só te interrompendo, e aí tá a importância de quando o pessoal vai fazer algo de acessibilidade, pergunta o cego, conversa com o cego, ou aquele que é cadeirante, porque senão você vai daqui a pouco fazer uma coisa que você vai achar que fez o máximo, vai gastar um dinheiro e não vai adiantar para absolutamente nada. Enquanto que o sinal sonoro, que para mim é muito importante, não tem quase que em lugar nenhum. Não, e aquelas coisas que atrapalham, tu quer ver? Ó, eu sou da era, o Arthur não acho que não pegou bem essa parte, deve encontrar algum por aí, que é o famoso orelhão. Era o nosso karma, né? Era os orelhões. Tem um na porta da escola. Ó. Na porta da minha escola tem um orelhão desativado, tem muita gente que bate a cabeça. Por que E não é cego, né, Arthur? E não é o orelhão hoje? Por que tem que ter orelhão se todo mundo tem celular? Aquilo ali já não era para estar mais, graças a Deus que saiu aquela porcaria, E o né? problema... Desculpa o termo, Não, mas era imagina. só para o cego. E parece que a gente tem um imã na cabeça que vai em Sim. direção ao orelhão. Pois é. Não, e tem um problema, né? Tem ali na frente da escola, e não satisfeito com o orelhão na frente da escola, o orelhão tá em cima do trilho. Então, eu penso assim, para completar a questão da não, mas daí acessibilidade... não tem como. Pois é, eu já andei muito na rua de Porto Alegre, tinha uma vez na minha casa, eu saía da minha casa, a gente ia, eu e meu padrasto, a gente ia comprar churrasco às vezes e tal, e às vezes eu ia junto. Não de bengala, ia na rua com ele, né? Pra sair um pouco. Daqui a pouco, andando no trilho, tem um poste no meio do trilho. É. Aí pra que o trilho, né? Pra que o trilho? Então assim, ó... É pra levar o cego pro poste, né? Pro Ioneide? poste. É. Mas tu quer ver, ó, eu digo sempre assim, o pessoal é herói, tá? Cego que anda no centro de Porto Alegre são heróis. Pois é. Porque as calçadas, tudo cheio, nada contra, todo mundo precisa vender, precisa sobreviver, né? E cheio, que um te empurra para cá, outro te empurra para lá. A calçada, nós cegos precisamos da parede, a parede é a nossa referência para a gente poder andar. Tu quer ver um cego atravessar? Ontem eu atravessei a praça ali, a Parobelo, na frente do Banrisul, é uma dificuldade, porque é um espaço vazio, tu não tem nada para se referenciar. Então, tu precisa da parede e a parede está cheia de gente com coisa estendida, te joga para lá. Então, essa questão da cidade hoje, na acessibilidade, para mim, é o número 1. É limpar as calçadas, tá? E tu sabe Arthur, que, por exemplo, e o Ioneide falou dessa questão da parede. Nós que somos cegos, tu e o Ioneide sabem muito bem, a gente se guia muito, por exemplo, se não tem muita gente, tu consegue até se guiar pelo som que a parede nos traz. Porque tu vai caminhando, tu ouve que tem uma parede ali, a parede acabou, tu ouve, né, que terminou a parede, com o ouvido. Agora, quando tá cheio de gente, todo mundo gritando, vendendo, cheio de gente no caminho, não tem como. Tu tem que ficar batendo 3 vezes a bengala cada vez que tu anda. Exato. Não dá pra ficar fazendo isso. Tu perde um tempo que uma pessoa que enxerga levaria 2 minutos pra atravessar o negócio, tu leva 5. Exatamente. Né? Porque o povo tá lá. Mas assim, ó, acessibilidade falta em todo lugar, tá? Sim. Tu diz aonde falta, no que falta em todo lugar. Quanto mais acessibilidade, melhor. Mas tem que fazer certo também. Não adianta fazer um piso tátil que tu não sabe pra onde vai. E quando tu sabe, te leva pra um poste, pra um orelhão. E aí serve pra quê o tal do piso tátil, né? O problema pra mim do piso tátil é que pra que serve o piso tátil se você não conhece o caminho, né? Por exemplo, na minha escola, eu uso pra me guiar. Só que é porque pelo menos umas 2 vezes veio uma pessoa lá da escola e falou assim, olha, agora eu vou te apresentar o caminho aqui e você segue esse trilho e vai seguindo e tal. Só que você não tem isso na rua. Isso. Você não tem. No centro de Porto Alegre, ninguém vai parar. O piso tátil serve no lugar que tu conhece e que tu vai usar diariamente. Aí ele vai te ajudar bastante. Por exemplo, se tu for na rodoviária treinar, se tu for ali treinar na rodoviária, eu acho que o piso tátil vai ser bem útil. E eu acho que assim, Ioneide, se tu for pra rodoviária, por exemplo, tu entrar e tu chegar no piso tátil, tu pode pensar, opa, esse piso tátil deve me levar pro guichê da passagem. Aí, de repente, tu
Tu supõe isso e vai. Daqui a pouco realmente é. Agora, na rua, o piso tátil te leva pra onde? Pra onde? Te leva Tu não tem pra sequência da rua, né? Pois é, tu tem que saber o caminho, tu não tem que... Então na rua tu tem que ir com a bengala, tem que ir perguntando, tem Pois que... é. Mas uma coisa que eu sinto bastante falta, assim, eu moro, pra vocês terem uma ideia, o Leite tá falando de Porto Alegre, eu tô falando de Dois Irmãos, tá? Eu moro numa rua bem movimentada, na Avenida Irineu Becker, e mesmo assim eu tenho dificuldade de atravessar. E por que daqui a pouco vão dizer, tá, mas cego é surdo também? Não, não é. Só que tu vai atravessar uma parte da rua, tu chega do outro lado da rua, e aí... vem um caminhão daquele lado da rua que tu tava vendo, vem um caminhão. Então tu tem que esperar primeiro ele passar pra conseguir ver se no outro lado da rua vem ou não vem um carro. Então tu fica ali um tempão, às vezes alguém te ajuda, às vezes não ajuda. E aí tu pega ônibus, já tem que sair antes, porque senão tu vai perder. Tu não sabe se tu vai atravessar em 1 minuto, em 4, né? Então, pra mim, eu sinto falta do tal do sinal sonoro pra poder ali chegar, saber que a sinaleira tá fechada pra poder atravessar em segurança. Pois é, seguindo essa pergunta, eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas já que a gente está nesse assunto de piso tátil, já vamos perguntar agora. A pessoa que enxerga que está ouvindo esse podcast, como que é o melhor que ela pode fazer para ajudar uma pessoa cega na rua? Acredito que não chegando e puxando ele, né, Neide? Tem muita gente que chega, pega o cego pelo braço, vamos cego, vamos, não sabe nem pra onde o cego vai, pois né? às vezes puxa a bengala e já sai, vamos, eu te levo, não dá. Mas, não dá pra fazer isso. Eu não, tem cego orgulhoso, tá? Eu era um cego orgulhoso quando eu era adolescente, tu vai chegar lá, não te preocupa. Tu já é adolescente, na real, quantos anos tu tem? Isso me assusta. Quantos anos tu tem, Arthur? Eu tenho 13. Então já tá lá, já tá chegando. Adolescente eu era um cego mais orgulhoso, hoje não. Mas eu gosto de receber a ajuda da pessoa, principalmente, por exemplo, para atravessar uma rua, porque se alguém tá ali querendo te ajudar, isso pode te facilitar, tu vai atravessar mais rápido, daqui a pouco tá perto do horário do teu ônibus ou do lugar que tu precisa ir, que tem horário para isso ou para aquilo. Eu gosto. Agora, se eu digo não, é não, entendeu? Tu quer ajuda? Não, obrigado. Tá bom, não tem que insistir, eu não quero ajuda. Se eu quisesse ajuda, eu aceitaria ajuda. E mesmo se eu precisar de ajuda e não quiser aceitar, eu que me vire então, né? Mas se eu falar não, é não, né? Eu acho que isso é importante. E chegar e ver do que o cego precisa. Queres atravessar a rua? Quero. Queres ajuda? Quero. Então tá. O cego põe, não sai puxando, o cego põe a mão ali no ombro, no ombro da pessoa, ou então conversa com a pessoa para ver de que forma ela prefere se locomover, e aí tu ajuda a pessoa cega da melhor forma possível, né? O cego não é uma caixa de presente que tá ali pronta que tu vai ali pegar, jogar para outro lado da rua e deixar na parada. Não é isso, né? É uma pessoa que tu vai auxiliar se ela assim quiser. Tem alguma coisa para falar, Neide? Às vezes eu estou saindo lá do tribunal e venho pela 7 de setembro no sentido do centro, tá? E eu gosto muito de andar na pista de bicicleta. Por quê? Porque não tem poste, não tem calçada quebrada. Depois é atropelado, não sabe por quê, né? É bem lisinho, né? Sim. Mas aí a gente escuta a bicicleta e eu vou mais de um ladinho, tá? Mas aí o engraçado é que aparece bastante gente para mim. Você está na pista da bicicleta. Eu disse, não, mas não tem importância, não está vindo nenhuma, né? E aí, quando chego na praça, que é um espaço vazio que eu preciso de uma mãozinha amiga, né? Aí quase não chega ninguém. É muito engraçado isso, sabe? Muito engraçado isso. Parece parece que a pessoa, assim, não, aquilo está livre, não tem problema nenhum, não tem carro, sabe? Mas que ali no meio da assim. praça não tem carro, então eu não estou correndo perigo, sabe? O pessoal se preocupa muito com o veículo. Tu não pode querer amassar os veículos, né? Senão dá um prejuízo lá nos veículos. Então, a pessoa se preocupa muito quando é uma travessia de rua. No resto, às vezes, ela não se preocupa, entendeu? Então, mas no geral, assim, ó, como é que eu ajo, tá? Às vezes não preciso de ajuda, mas eu aceito. Primeiro, tem uma companhia ali, né? Sim, eu a também pessoa já está fiz do isso. lado e eu estou tendo a oportunidade de ensinar alguém até. E também eu posso saber o caminho e ir com facilidade, né? Porque eu conheço bastante o centro, conheço Porto Alegre, mas de repente vem um colega meu que não conhece, que tem dificuldade, a mesma pessoa vai pensar assim, não, eu fui ajudar o cego, ele disse que sabia, que não precisava, né? Aí ela vai entender que esse outro também não precisa, porque o pessoal confunde muito, acho que cego é tudo igual, né? É padronizado, e não é. Cada um tem uma facilidade e cada um tem uma dificuldade. Assim como qualquer um, né? Assim como qualquer um.
Exatamente. Então, mas as pessoas devem continuar se oferecendo sempre, né? Sim. Só que não levar a mal quando um cego diz que não precisa. Sinal que ele está dominando aquele espaço ali. Seria até bom, né? Você falar que não precisa, não entendo errado. Mas não seria até bom, porque você vai saber que o cego, olha, ele já domina esse espaço. Bom, vamos lá. Queria seguir com a próxima pergunta dessa conversa, também para os dois. Muita gente que enxerga, ela pergunta: mas como o cego sonha? Mas como ser cego é enxergar preto? Ser cego é enxergar no escuro? Etc, etc, etc. Como vocês conseguem responder essa pergunta? Cara, eu respondo assim, olha... Eu atualmente, eu já tive várias respostas para isso. Aliás, uma das respostas eu desenvolvi com o vídeo do Histórias de Cego, que é um canal do YouTube muito bom. E o cara fez um vídeo respondendo essa pergunta e eu usei como base aquilo. E, cara, eu respondo essa pergunta... Olha, eu sei que é difícil imaginar isso, assim como para mim é difícil imaginar um surdo, né? Porque é um sentido que a gente tem. A visão é um sentido que as pessoas têm. Não nós aqui, mas enfim, acredito que tenham me entendido. Então, para vocês, como vocês respondem essa pergunta? Essa semana teve um programa lá na Rádio ABC, o Like 103, que trata mais sobre questões de comportamento, né? E aí, o tema era esse, né? O tema era exatamente sonhos. Aí eu disse para as apresentadoras, eu não estava apresentando, eu só estava ali por perto. Aí eu disse, olha, o pessoal sempre me pergunta isso, como é que tu sonha? Tu enxerga no sonho? Óbvio que não, né? Se eu não enxergo, como é que eu vou enxergar no sonho? Eu não sei nem como é enxergar. Não tem como eu enxergar. Daqui a pouco alguém que já enxergou, daqui a pouco sonha que estava lá naquela vez, andando e vendo e não sei o quê. Mas eu não sei como é que é enxergar. Pois é. Né? Eu sei como, por exemplo, eu vou sonhar que eu estava aqui no podcast, que eu estava aqui sentado, pegando aqui no meu copo d'água, pegando aqui na mesa, no microfone, mas eu não vou sonhar que eu enxerguei, porque eu não sei como é isso, né? Então eu respondo isso, não tem como, eu não sei como é que é enxergar. E sobre cego enxergar preto também não, que eu não sei o que é preto, né? Cego não enxerga, eu não enxergo nada, não sei o Oneide, o Arthur, mas eu não enxergo nada, não tem nada no meu olho. Se eu abrir e fechar, é tudo igual, não tem absolutamente nada na minha frente. Daí, às vezes, o povo fala, olha, mas você enxerga preto sim, porque você não sabe como é preto. Tá. Não tem como, tá bom, não sei, de repente sim, talvez seja preto, né? Pois é. Não enxerga. Bom, meu caso é um pouquinho diferente, porque eu sempre enxerguei um pouquinho, tá? Em torno de 3%, mais ou menos, tá? E que eu tenho glaucoma, né? Congênito. E quando eu sonho enxergando esse pouquinho, esses 3%. Tá aí? Esses 3%... Tá aí. Para você ter ideia, eu conseguia antigamente, guiar um colega na rua para correr. Sim. Hoje eu não consigo correr. Porque o que acontece? Toda pessoa, com a idade, ela vai adquirindo a chamada catarata, tá? A catarata vai fechando, vai tapando o olho gradativamente. E hoje eu já não enxergo quase nada, assim, muito pouquinho. É uma claridade. Mas quando eu sonho enxergando ainda aquele pouco melhor, sabe? Aqueles 3%. De quando você... De quando eu enxergava esses 3%. Isso. Tá aí, meu sonho. Você só sonha... Eu não sonho nem enxergando preto, né? Ou só o escuro, e nem enxergando normal, porque eu não sei também o que é enxergar normal, né? Pois é. É enxergando um pouquinho que a mente está acostumado, que a memória está acostumada com esse tanto de... E até foi muito engraçado de eu me dar conta que eu não estava enxergando, que a minha visão estava reduzindo. Então, essas corridas de rua, uma vez eu fui correr uma rústica aqui liderada aí pela RBS, e eles tinham aquele helicóptero, tá? Agora eu acho que nem tem mais, né? Tem, o RBS Cop. Isso. Não, acho que não tem mais. E aí, na hora da corrida, um dia ali, soltaram e aquele helicóptero ficou fazendo um barulhão em cima, e eu não vi o pessoal sair correndo. E eu fiquei ali, gesticulando ali, me aquecendo. E quando o helicóptero saiu, sabe, que ele se foi, aí que eu vi que não tinha mais ninguém. Eu disse, gente, eu não estou enxergando mais. Eu vou ter que parar de correr solto assim na rua, né?
E aí, daí saí correndo, da meio que atropelei a pessoa, aí sim, aí não corri mais sozinho mesmo, sabe? Daí eu parei. Hoje eu tenho que ser guiado para correr corrida de rua, né? Mas é tão gradativo a catarata, ela vai tapando tão lentamente a visão que eu não me dei conta, tu entendesse que... Entendi. Mas o fato é que o cego sonha. Sonha, Né? claro. Sim, com Eu certeza. tenho meu sonho. Como sonha. Exato. Pois é. É. Bom, eu queria já, daqui a pouco nós vamos se encaminhar para o encerramento. Eu queria fazer uma pergunta daí um pouquinho mais detalhada, começando contigo, Anderson. Na tua infância, tu era super protegido? Sim, muito, muito. Na verdade, assim, até esses dias eu gravei um vídeo pro meu canal, que eu fiz agora também, no meu canal no YouTube. E o nome do vídeo era Como é ter um filho cego em 1992. O Oneide já é um pouco mais vivido, né? E também em 1992 já estava um bom tempo em Porto Alegre. Mas em Santa Maria do Herval, no interior do estado, o Arthur e o Oneide, o pessoal não tinha a mínima ideia do que era cego, né? Surdo, cadeirante. Então, quando eu nasci, era o desespero total, né, de todo mundo, né? Inclusive, meus pais, no início, eles, enfim, acharam que não ia. Não é nem que não ia servir para muita coisa, que eu não ia conseguir, né? E aí, a minha mãe, a gente é muito devoto do Padre Royce, né? Minha mãe um dia foi, né? E aí o padre disse para ela, não, mas vem cá, esse rapaz, ele não enxerga, mas não tem nada a ver, ele pode ser o que ele quiser, ele pode estudar, tem o braille, que são os pontinhos que ele passa o dedo, que ele estuda, e aí minha mãe pensou, não, mas não é verdade, né, não pode ser. E aí eu comecei a estudar, né, estudei em Novo Hamburgo, depois estudei em Dois Irmãos, depois estudei na Fevale. Meus pais sempre me incentivavam, assim, para isso, sabe? Me levavam para a escola quando era necessário, eu tentava de todas as formas, ia com prefeitura e tal, mas eu sempre era, eu não digo que super protegido, mas eles sempre tinham um pouco esse medo, né, por eu não enxergar, né, eu não caminhava sozinho, eu não gostava de usar bengala. Hoje eu gosto de usar, quando eu não preciso, óbvio que eu não preciso, mas quando eu preciso, eu gosto, porque eu percebo que eu sou independente, e eu não tinha isso, né, dificilmente eu andava sozinho nas ruas, dificilmente eu saía sozinho, assim, para algum lugar. Quando saía, chegava em algum lugar, tinha alguém me esperando, né. E claro que a gente não vai culpar ninguém, porque é uma proteção. Um pai e uma mãe quer sempre proteger o filho, já quando ele é o dito normal. Imagina quando ele tem alguma deficiência, quando ele não enxerga, né? E aí, chegou lá com os meus 18 anos e eu comecei a trabalhar numa rádio em Gramado. Tinha um amigo meu que trabalhava comigo em uma rádio lá na minha cidade. Daí, eu fui, a gente dividiu um apartamento e então, eles ficaram receosos, né? Ah, mas não vai dar. Eu disse, não, eu vou. Não vai, não dá, tá decidido, eu vou. E aí eu fui, aí eu comecei a viver de forma mais independente, né? Conheci minha esposa lá, né? Depois a gente voltou, a gente depois foi morar juntos, eu comecei a trabalhar na prefeitura, depois comecei a trabalhar na rádio, a gente foi morar em Dois Irmãos e assim foi, né? Então, eu comecei a viver mais essa independência quando eu fui morar em Gramado. Mas sim, o pai super protege, mas e a mãe também, né? Os pais, mas eles não têm culpa, eles não fazem por mal, eles fazem para ajudar, né? Eles fazem para ajudar. Mas os pais têm que ter essa consciência de que o cego, ele também tem que aprender a se virar sozinho, e a independência é muito bom para qualquer um. E tu, Neide, como é que foi a tua infância? Teus pais deixaram tu pular muro, jogar bola, não sei. Tu foi muito protegido na infância? Olha, em parte sim, né? Como é que eu vou dizer? O pai tinha uma preocupação. Ele, no mesmo tempo da história do prego, que ele se irritou, botou a boca ali, porque ele achava que eu tinha que ter condições de ter achado o prego, tá? Mas ele dizia uma coisa assim, ele dizia assim, eu tenho duas preocupações na vida. Uma era com a minha irmã, porque era mulher, né? Tu vê, o homem do interior, mais antigo assim, ele tinha preocupação com a filha mulher, que tinha que... Ele Tem que casar bem, né? Era 10-1, tá? Era 10 homens e uma mulher. Então, ele tinha obrigação com essa menina de fazer casar direitinho. Então, era uma preocupação dele. E a outra preocupação dele, ele dizia sempre, né, que era comigo. Ele disse assim, quando eu morrer, eu vou deixar o Oneide aí rolando,
hoje na casa de um irmão, amanhã na casa de outro, um chuta para cá, outro chuta para lá. E ele não deixa de ter razão, sabe? O que acontece muitas vezes é isso. Mas, por outro lado, eu era muito arteiro. Muito arteiro. Eu subia a árvore, eu me largava em rio, eu atravessava rio nadando, não tinha limites para mim, assim, nesse sentido. Porque eu sempre me criei no interior, e a gente no interior é mais solto, assim, né? Para fazer arte em açude. Então, nossa, eu atravessava açude. E sabe por que tudo isso? Porque a minha mãezinha também morreu quando eu ia fazer 5 anos. Ela morreu em março, eu ia fazer em abril 5 anos. Então, a mãe é a que mais fica atenta, assim, né? Com a insegurança, aquela coisa toda. Então, eu não tive isso, apesar de ter uma madrasta muito, muito bacana, muito boa, né? Mas não era mãe, entendeu? Então eu sempre fui muito solto, assim, para fazer minhas bagunças. Com aquele pouquinho que eu enxergava. E engraçado, antes de vir para Santa Luzia, sabe como é que eu jogava futebol com a gurizada? Eu já tinha noção da coisa adaptada, né? Sim. Eu sacava a bola dentro de umas sacolas plásticas e aí eu jogava com os guris, porque daí a sacola ia fazendo barulho, né? Sim, sim. Engraçado, e era uma coisa natural de mim, porque eu nem conhecia bola com guiso por dentro, que nem tem hoje, né? Ou naquela época que eu jogava ainda era o guiso por fora até, né? Agora a guiso por dentro já está bem mais moderna a coisa. Essa eu nem cheguei a conhecer do guiso por fora. Não, a gente machucava as canelas tudo também, porque às vezes batia bem ali nas tampinhas de garrafa, que era assim, sim. Né? Mas assim, ó, só para resumir aqui, eu tive uma infância bem boa, assim, apesar de não ir para a escola, né? Isso que eu não entendo até hoje, porque eu poderia ouvia bem, né? Eu poderia ter ido com os outros para a sala de aula para aprender. Mas tinha uma ideia diferente, né? Em relação... Eu nunca mais me esqueço, e eu sou um pouco mais novo que o Oneide, né? 96, 7, quando chegou o meu momento de ir para a escola. E aí eu nunca mais me esqueço que teve um rapaz, depois me contaram, né? Teve um homem que falou pro meu tio, mas vem cá, por que vocês levam ele? Meu tio como estudava em 2 irmãos, ele fazia varejo lá, um dia ele me trazia de volta, né? E aí ele parou lá por algum motivo e o homem disse, mas por que vocês colocam ele na escola? Ele não tem como aprender. Era essa cultura, né? Cultura que tinham, né? E era justamente isso. Outra coisa que me chamou muita atenção e que me entristece muito, teve uma mulher, eu tinha perto de casa, interior também, né? Então se tinha muito esse, tu tem que casar com tal pessoa. Então minha avó sempre dizia, né? Esse rapaz ali é legal para tu casar e tal e tal. E aí um dia a mãe dele disse assim na fábrica de calçados, onde trabalhavam, né? Quem casar com a Eliane, que é a minha irmã, quem casar com ela, depois vai ter compromisso também com o irmão dela, que é cego. Ganhou o irmão de Imagina. Pega a namorada, casa e ganha o irmão junto, de brinde, né? Sabe? Era essa cultura que o pessoal tinha. Então, olha, a gente não avançou tanto, tá? Não se preocupem, mas acho que um pouco a gente avançou já. Com certeza. Agora, o povo, pelo menos, entende que... Claro, quem é mais novo, quem é mais antigo, às vezes tem essa cultura, mas... enfim, era a cultura que era propagada antigamente. Mas tu sabe que como eu trabalho em rádio, eu acabo chamando um pouco mais de atenção, porque o pessoal me ouve falar. Sim. Então, nossa senhora, olha como esse cego fala, que legal. Sim, eu sou cego, não sou mudo, né? E acaba chamando mais atenção. E aí o pessoal diz, meu Deus do céu, mas como pode isso? A gente tem que viver um momento, pois né? Que isso é normal. É uma coisa normal. Pois a deficiência não nos resume, né? Não, eu cheguei ali no rádio, tinha um cara que era cego apresentando. Cheguei no Tribunal de Contas, tinha um cara que era cego. Não chegar a dizer, meu Deus, que espetáculo. O cara trabalha no Tribunal de Contas e é cego. Mas isso não pode ser. Não dá. Parece que é um extraterrestre. Assim como quem enxerga. Eu, na minha infância, aproveitando para responder a pergunta, eu vou botar a mãe na fogueira. Né? A mãe está falando aqui no ponto eletrônico, na minha cabeça. Viu? Quer ver, Se eu atordoar muito, ela vai começar a entrar dentro da minha cabeça. E aí eu me ferro. E aí tu pega e tira o ponto, entendeu? Não, eu vou pedir lá pro operador técnico lá desativar o ponto. Desativar o ponto. Não, tu não tem 18 ainda. Depois de 18, tu desativa. Ainda não dá. Mas na minha infância, tinha uma parte da família que achava que eu tinha que ser criado dentro de casa, com alguém sempre me acompanhando na escola. Nunca disseram
pra mim não ir pra escola, mas sempre, tem que ter alguém acompanhando, tem que ter alguém guiando, tem que ter alguém na mão sempre, tem que ter alguém do lado da mesa dele pra cuidar e tal. E a mãe falava, olha, não, se ele ralar o joelho, vai ralar o joelho, Claro. que nem alguém que enxerga, Isso. né? Teve histórias que eu nem posso contar aqui, senão vou alongar demais e vou perder a volta pra casa, né? a E carona. a janta, né? Mas, enfim, mas daí com o tempo essa parte da família foi entendendo e hoje eu vivo super E bem. não é por mal, viu? E não é por Não é mal, por né? mal. É que a gente não tem... as pessoas não convivem muito com cegos. Eu não julgo, assim, eu acho que não é por mal, mas as pessoas, elas têm que aprender um pouco mais. Né? Sim. Tu não pode sair falando que isso e que Sim. aquilo sem tu saber. Eu fiquei pensando, Pois é. agora eu lembrei quando tu foste pro programa da Rede Globo, né? Saíam várias matérias, ó, o menino cego tá lá cantando, que espetáculo! Então, mas ele é cego, Pois ele não é, canta com isso os é olhos, ele canta com a boca. Qual é o problema? Capacitismo, né? O que muda ele ser que cego? muda? Claro, é legal, é uma coisa diferente. Por quê? Porque provavelmente tu foi o primeiro, entendeu? Assim como no rádio, tem pouca gente cega que trabalha. Assim como no Tribunal de Contas, o Oneide deve ser o único, né? Não, Hoje- tem outro colega. Tem um outro colega, Tem. mas não são muitos. Hoje a gente estava no Ponto Contra Ponto recebendo mulher, a presidente do MDB Mulher Nacional, e aí eu disse para ela, a gente tem que viver um momento em que mulher ser prefeita, presidente, deputada, governadora é uma coisa normal. Não tem que dizer, nossa, tem um MDB mulher, tem tal partido mulher, ou meu Deus, olha que legal, tem mulheres, né, na política. Não, é uma coisa normal, Somos é homem todos e mulher, humanos. claro. Cada um pode, tem que, se tiver capacidade, vai estar ali e vai fazer. É a mesma coisa, por exemplo, o trabalho tem a lei de cotas. Eu sou contra e ao mesmo tempo a favor. Por quê? Eu sou contra porque eu acho que não deveria ter uma lei de cotas. Eu acho que deveria poder entrar pela tua capacidade. Ao mesmo tempo, eu sou a favor, porque a gente sabe que as empresas não estão preparadas. E se o empresário não for obrigado, ele não vai contratar, Não vai contratar. né? Não Então, vai, não. tem os dois lados, entendeu? Não é à toa que o Oneide estava comentando da Exato. dificuldade no mercado de trabalho. Agora tem o outro lado da moeda. Esses tempos eu escrevi um artigo para o Sim. coletiva.net. A pessoa que não enxerga, que não ouve, que não caminha, que sei lá o quê, Claro. ela também tem que se ajudar. Sim. Eu não tenho que dizer, não, a empresa Sim. me contratou, agora tu vem aqui, me serve a minha comida, dá a comida na boca, Não. depois tu pega o prato, Tá louco. leva embora e eu vou trabalhar essa hora que eu quiser porque eu sou cego e vocês não vão poder me demitir. Não, tu também. Eu Não cheguei é assim que funciona. Eu cheguei no Grupo Sinos, eu disse como fazer o computador, eu usava o meu notebook um tempo para não atravessar a rua, eu pegava o ônibus em Novo Hamburgo, ia para São Leopoldo e voltava, porque eu tinha esse tempo, e fazendo isso eu conseguia ir sozinho para a parada, né? Não precisava atravessar uma rua que é muito movimentada, é uma reta ali onde fica o jornal, né, a rádio, então é mais difícil de atravessar. Sim. Eu fazia isso, então as pessoas também têm que ajudar a empresa, né? Porque a empresa, ela visa o lucro. Então, tu tá ali para ajudar a empresa a conseguir lucro, a empresa vai te pagar para tu ter o dinheiro do teu dia a dia. Exatamente. Só que se tu não ajudar a empresa também não... Aí eu não julgo a empresa de, por exemplo, não querer um cego que é, com o perdão da palavra, vadio, né? Aí não tem que querer mesmo. Não, Eu- não, tu não pode sentar em cima de ser cego e Sim, ficar. em cima da cegueira. Eu quando eu ia nas empresas falar assim para abrir vagas, né? Eu usava a seguinte frase. Eu dizia assim, olha, gente, eu não sou empresário e gostaria de ser, né? Se fosse, eu agiria assim. O que eu quero é que o trabalho seja feito. Para mim não interessa se é por um cego Exato. ou por um cadeirante, ou por uma pessoa com deficiência auditiva, ou por uma pessoa normal. Interessa que o trabalho seja feito. Agora, a velocidade, cada um, seja cego ou seja não, né? Ele vai ter a sua velocidade. Não é porque enxerga que todos vão ter a mesma velocidade, né? Então, é treinar a pessoa ali e dar oportunidade. É questão de oportunidade só. E tu sabe que esse trabalho que tu fazia Agora- era sensacional, porque tu mostrava isso pro Mostrava empresário. na prática, né? O empresário não tem essa... Assim como a parte da família do Arthur não tinha noção que ele poderia fazer tudo aquilo que ele queria, o empresário também não tem. Então, por exemplo, tá? Eu entrei na Rádio ABC porque na época o diretor da rádio né, esposo de uma mulher que era minha professora na Fevale. Então, a partir dela, ela sabia que eu gostava de rádio, eu cheguei nele, me aproximei dele, e ele foi percebendo que sim, que eu teria como
trabalhar ali, mesmo sendo cego. Agora, se eu não tivesse tido essa base ali da minha professora, que era mulher dele, será que eu estaria hoje lá? Talvez sim, talvez não, né? Pois Porque é. o pessoal... chega o cara assim, um cara que nunca viu na tua rádio e diz assim, tem um cego aqui para trabalhar. Daí tu, não, o que eu quero com um cego aqui, entendeu? Pois é. É muito assim, sabe? Pois Como é que é não enxergar? Porque a pessoa simula, né? Sim. A cegueira só no ato de fechar os olhos. Gente, ela eu enxergando, cego né? aqui, eu não vou conseguir nem andar, né? Mas ela tem que entender que a pessoa é treinada naquela situação. Sim. Né? Exatamente. Ser Tem que treinado perder a o ser medo, né? Tem É. que perder Tem que perder tem que o construir medo, a porque a vida. gente tem, naturalmente, a gente tem um medo do novo, né? E Exatamente. a gente tem que perder esse medo. Mas eu achava muito engraçado, Arthur, que o Adão usava a seguinte frase quando ele ia numa empresa. Se o Adão era advogado, e uma pessoa assim, um italiano bem forte, ele Isso. dizia assim, deficiência é uma das tantas possibilidades da pessoa humana. Hoje tu sai de carro, pode bater o carro, voa estilhaço de vidro ali, bate nos olhos, tem a diabetes, tem a violência urbana, tem a violência de trânsito, várias maneiras. E olha, o que tem de gente, ficando cego aí não está no mapa, viu? A gente Não que tá está no na mapa, linha de frente das associações aí que vê quanta gente procurando porque a visão se foi, viu? Agora, eu achei interessante uma coisa que tu falou, Neide, tipo assim, tu vai falar para o empresário quer que o serviço seja feito, não importa por quem. Se eu chegar no empresário, que é o que tu fazia, e eu volto a dizer que isso é muito importante e deveria ter mais, os cines deveriam daqui a pouco trabalhar mais isso, porque eu trabalho muito com notícia, e é dizer assim, Cine oferece tantas vagas, e tantas delas são para pessoas com deficiência. Será que faz esse trabalho como empresário? Será que o empresário sabe que ele pode contratar um E aonde cego? botar, né? E aonde botar esse aonde cego botar. e como lidar com ele? Então, assim, se tu chegar para o empresário e dizer assim, não, pode contratar o Anderson que ele vai fazer o trabalho assim como o outro faz ou até melhor. Eu duvido que ele não vai querer me contratar. Agora, o empresário, muitas vezes, ele também não tem a noção. Então, Ele precisa ser convencido, né? Ser mostrado, né? pra ele. exatamente. Para ele, tanto faz, que nem tu disse. Ele quer o trabalho feito. Por quem não interessa. Agora, ele tem que saber que esse alguém que ele está contratando vai conseguir fazer o trabalho, né? Então, acho que esse trabalho tem que ser feito com os empresários. Exato. Tem que Exatamente. continuar, né? Sendo feito é pela isso, Continuar associação. sendo feito. continuar sendo Isso. feito. Exatamente. Bom, nós estamos já se encaminhando para a reta final desse primeiro episódio do Sob os Olhos do Arthur. Passa ligeiro, hein? Passa rápido. Eu não vi as palmas, né? Passa rápido. Tu ouviu as palmas? Ela tá no ponto agora, tá mais moderno que as palmas. Então eu que Vamos tô lá. por fora aí, viu? Vai ter um momento para despedida? não? Vamos agora. Bom, estamos chegando na reta final do nosso primeiro episódio desse podcast que você está ouvindo e assistindo, Sob os Olhos do Arthur. Hoje, Sob os Olhos do Arthur, estamos com o Neide Figueiredo e com Anderson Dilkin. Já estamos nessa reta final. Anderson, queria te agradecer por ter comparecido aqui para gravar esse podcast. Muito obrigado mesmo. Quer falar alguma coisa para se despedir? Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite nesse primeiro episódio. Muito, muito legal essa iniciativa tua de entrevistar pessoas cegas, porque eu sempre digo, né? Eu quando sou convidado para falar, eu gosto muito. Eu sei que o Neide também é assim, de falar, porque não para aparecer, para qualquer outra coisa, mas para mostrar. A gente precisa mostrar para as pessoas que o cego pode trabalhar no Tribunal de Contas, pode vender bilhete, pode trabalhar no cine, pode trabalhar em rádio, pode ser jornalista, pode participar do The Voice, pode fazer o que ele quiser, né? Não pode ser motorista de ônibus, isso não tem como. Mas vai lá. o resto ele pode fazer quase tudo. Então, isso a gente tem que mostrar. A gente, às vezes a gente coloca o problema e não coloca a solução, né? Então, eu julgo as pessoas que não sabem como eu sou e que eu tenho capacidade. Então, vamos cada vez mais mostrar isso para as pessoas, mostrar que a gente é capaz, mostrar que a gente pode e mostrar que a gente tá aí e vai estar sempre aí para fazer isso e para mostrar isso. Já dizia a famosa poeta de Santa Rosa, Maria da Graça Meneghel. Tudo pode ser, que você quiser será. Tudo que tiver que ser, será. Exatamente. Já dizia a famosa poeta gaúcha, chamada famosa poetisa gaúcha. Ô Neide Figueiredo, muito obrigado por ter participado. Sobrenome de presidente, hein?
É verdade. Figueiredo, É verdade. eu tenho uma história dos Figueiredo. Ah, é que nós primo não vamos agora do contar agora, presidente. né? Mas eu fico muito agradecido também, né, o Arthur. E quero dizer para ti que é jovem e para todos os cegos que assistirem esse programa, né, esse podcast, e a todos, enfim, seja deficiente ou não, a gente tem que acreditar sempre que é possível e correr atrás. Nunca desistir, a gente tem que ser teimoso por aquilo que a gente quer. Eu ouvi de uma pessoa famosa, a mãe de uma pessoa famosa, ela disse, filho, eu tenho que ser teimoso. E eu tenho por princípio assim, de ser teimoso naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito. Eu corro, eu busco, eu faço a minha parte. Não adianta também tu ficar só achando que é cego, que o mundo tem que ser construído para ti. Ajuda a construir um mundo melhor. A gente tem que ajudar a construir um mundo melhor. Se tu quer acessibilidade, vai lutar, vai falar. Sabe que tu precisa de acessibilidade em tal lugar, dá sugestão, porque as pessoas também não têm conhecimento e não têm como adivinhar as necessidades uns dos outros. Então, corra atrás, acredita sempre. Tu que é um jovem aí com 13 anos, como ele falou, né? Que tem todo o futuro pela frente, tu será um grande deficiente, líder da nação cega aí, né? Da população cega. Então, tu tem uma responsabilidade, Deus está te colocando nas mãos uma responsabilidade muito grande. Que honra. Gente, terminamos aqui o primeiro episódio Sob os Olhos do Arthur, este podcast que entrevista pessoas que inspiram. Muito obrigado pela audiência, então. Você que seguiu comigo desde o início desse podcast, o primeiro episódio desse nosso podcast, Sob os Olhos do Arthur, que vai entrevistar pessoas que inspiram, que têm histórias que inspiram, como é o caso desses nossos convidados que estiveram sob os olhos do Arthur, hoje, o Anderson Dilkin e o Oneide Figueiredo. Tá bom? Você que não deixou ainda, deixe seu like, comenta aí embaixo se gostou, compartilha. E se gostou ainda mais, se inscreve, assina, enfim, onde esse podcast for publicado e ativa as notificações, porque aí, toda vez que um podcast for lançado, a plataforma já manda a mensagem lá, saiu um novo podcast aqui para te ouvir quentinho, e você não perde absolutamente nada. Muito obrigado pela audiência, estamos encerrando por aqui. Tchau!